Livro Reportagens de Além Túmulo, Irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo de número 19. Quando Felisberto voltou. Desde muito tempo, Felisberto Maldonado fizera-se espiritista de convicção profunda quanto a raciocínios. Não pudera, porém, compreender a extensão dos deveres que a doutrina lhe trazia, quanto a sentimentos. A reunião íntima no grupo doméstico, onde o intercâmbio entre as esferas visível e invisível se podia efetuar harmonicamente, não lhe dava razões a críticas acerbas, nem questões complicadas à fé. A esposa devotada era médium falante e criatura maravilhosamente equilibrada. Sabia dividir as obrigações mediúnicas e familiares, demonstrando raro senso nas atribuições que Deus lhe conferira. Dona Silvana conhecia o lugar de cada pessoa e de cada coisa na vida, e colocava os deveres de mãe acima de todas as situações terrestres. À vista disso, sua cooperação tornava-se preciosa, fosse onde fosse. No lar, distribuía afeto e carinho sem preferências egoísticas. Nas reuniões doutrinárias, dava a cada companheiro de ideal o que se tornava justo. Por isso mesmo, os benfeitores da espiritualidade encontravam-lhe no coração o campo reto, sem inclinações e sem abismos, onde se movimentavam confiantes na gloriosa tarefa da fraternidade e da luz. Contudo, não acontecia o mesmo ao esposo. Felisberto esbanjava o tempo disponível a criticar asperamente, porque vivia ao lado de pequena máquina espiritista, cujas peças se contavam por 5 a 6 pessoas e jamais encontrara dificuldade na sua movimentação. Tornara-se inapto a compreender as grandes tarefas. Descuidoso e rebelde, vivia a deslustrar reputações e a desanimar os fracos, impiedosamente. Tal disposição convertera-se-lhe em mania tão perigosa que, mal regressava ao lar, após o serviço, lia o noticiário zelosamente, a fim de inteirar-se das notas escabrosas. Encontrado pomo de maledicência, corria ao companheiro mais próximo e comentava: "Leu a notícia, Amarante? Que notícia, homem de Deus? Ontem o João Faria compareceu à polícia para esclarecer o caso dos 20 contos." Antes que o amigo se pronunciasse, Felisberto continuava de punhos cerrados e olhos vermelhos. Será isso ação de espírita? Sinto-me revoltado com um descaramento. Que cinismo! Quem o visse pregar o evangelho dar-lhe-ia o nome de apóstolo, passando eventualmente pelo grupo em que esse tratante colabora. Sempre fiz questão de me interromper para vê-lo carinhoso e solícito diante dos necessitados e sofredores. Muita vez tornei-o por padrão comparativo. Não é de revoltar os mais tolerantes? Aqueles gestos de amparo fraternal constituíam capa imunda. Agora, temo-la aqui retratado na galeria de gatunos. Não é isso infâmia e desmoralização sobre todos nós? Sim, replicava Amarante prudentemente. O caso do Faria, sem dúvida, é chocante. Merece, porém, consideração especial. Quem sabe não será apenas vítima o pobre companheiro? Não são frequentes os terríveis enganos? A quantia desapareceu dentro da repartição. Ninguém surpreendeu o autor do delito. Alguns colegas o acusaram e o diretor julgou procedente a denúncia. João declarou-se isento de culpa, mas, nada obstante, foi demitido e convocado ao distrito policial. Este, o quadro passível de exame aos nossos olhos falíveis. Analisando-lhe, porém, a vida irrepreensível, quem não se compadecerá do acusado? Quem sabe não esteja ele suportando voluntariamente a culpa de outrem? Às vezes, onde nossos olhos suspeitam criminosos, Deus observa missionários de renúncia. Maldonado perdia o entusiasmo ardente de acusador.
mas objetava renitente. Sem embargo da sua tolerância, mantenho cá meu juízo. E, incapaz de sentir a grandeza da espiritualidade oculta, rematava: se Faria está sofrendo injustiças voluntariamente, então é porque prefere a mentira à verdade. Será condenável de qualquer modo. Antes de tudo é preciso viver às claras. Não obstante conselhos do plano espiritual e advertências de amigos generosos, não se cansava do odioso fermento de crítica e intolerância. Acusava sem reflexões desabridamente. Se encontrava associação doutrinária, solidamente fundamentada, resistindo aos caprichos de companheiros invigilantes, adiantava-se desapiedado. Por que conservam tantos patrimônios em detrimento do bem? Não será falta grave reter tão grandes economias, esquecendo comezinhos deveres de fraternidade? É isso. Ouvem-se palavras harmoniosas, mas o coração permanece distante. São todos férteis no aconselhar, negativos no fazer. Felisberto não se detinha a examinar expressões coletivas. Ignorava a luta de velhos companheiros, oberados de responsabilidades e preocupações. Não sabia que forças necessitavam encontrar por não trair deveres imensos e, longe de lhes estender mãos fraternas na colaboração justa, acusava-os de agiotas, velhacos, negocistas. Se algum amigo menos firme na fé lhe procurava os pareceres de homem experimentado relativamente a um que outro companheiro estranho ao seu círculo pessoal, respondia sem hesitação: aquele é sepulcro caiado. Não se iluda. De espiritista só tem a rotulagem. Conheço-lhe a vida minuciosamente. Por vezes, baseava tão áspero critério em mentirosas informações da leviandade popular. Nas reuniões, ouvia conceitos evangélicos respeitosamente, mas o ensinamento sublime não lhe penetrava o coração. Arquivava-o no cérebro, apenas no propósito de exigir alheios testemunhos. Tão desviada a existência terminou, como era natural, em reduzidíssimo círculo de afeições. Felisberto desconhecera o código da amizade, esquecera a cooperação fraterna, dissipara a força emotiva em acusações e críticas mordazes, não edificara a obra útil e passara na terra a maneira de alguém que somente visse lama nos materiais construtivos, que a providência espalhou em abundância nos caminhos da vida. Decorrido algum tempo, reconhecendo o íntimo desejo da viúva generosa, o instrutor espiritual do pequeno grupo anunciou que traria Maldonado na próxima sessão. Prometeu e cumpriu. Contrariando, todavia, a ansiosa expectativa de todos, o visitante incorporou-se à médium mais jovem, vibrando em soluços convulsivos. Não saudou a quem quer que fosse, não se referiu à vida nova e apenas clamava de cortar o coração mais endurecido. Ai de mim! Quem me restituirá o equilíbrio dos olhos? Não vejo senão animais horrendos, casas de lama envolvidas em sombra. E, após angustiados gemidos, perguntou: quem sois vós que tendes garras em vez de mãos e mergulhais a cabeça entre espinhos? Observando os benfeitores espirituais que Dona Silvana chorava baixinho, retiraram-no imediatamente e, ante a perplexidade geral, o mentor do círculo tomou a palavra e explicou paternalmente: não vos admireis ante a dolorosa observação desta noite. Nosso Maldonado vem atravessando a prova justa de quantos se esqueceram de preservar a reflexão e a prudência, que são igualmente dons sublimes, subordinados ao ministério da vida espiritual. Ele que jamais quis contemplar o lado útil e o aspecto louvável das pessoas e acontecimentos, colhe hoje os tristes resultados. Cada ser e cada coisa, nos planos de perfectibilidade em que nos encontramos, apresentam as faces de luz e sombra, quais lagos que oferecem o espelho transparente e o leito escuro de lodo. Felisberto resistiu aos nossos apelos e desdenhou dos amigos vigilantes e dedicados. Gastou tempo e fixou a experiência nas zonas sombrias.
É natural que não surja à tona da vida eterna empunhando faróis, passando longos anos no fundo do lago, sempre calculando, definindo, medindo e pesando a lama. Não poderia esquivar-se a furna sem a lama. É por isso que ainda não recobrou a visão perfeita. Munido dos velhos óculos de lodo, vê espinhos onde há dedos, garras em vez de mãos, e sombras onde há bênçãos de luz e sol. A viúva bondosa enxugava o pranto copioso, até que o respeitável amigo sentenciou afetuosamente: Não chores, minha irmã. Lembre-se de que a perturbação agrava os males e de que a serenidade os resolve. E, imprimindo singular acento às palavras, afirmou ao despedir-se: Sobretudo, que ninguém esqueça a lição preciosa de hoje. Quando Jesus revelou aos discípulos que a candeia do corpo são os olhos, destacava a importância do nosso desenvolvimento espiritual, pelo modo de ver. Quem se detém exclusivamente no mal, apaga a lâmpada e foge à colaboração com a vida. Mas quem vive pelo bem, embora se aproxime do mal, consegue transformá-lo em coisa útil, porque encontrará possibilidades divinas em toda parte, cooperando com o Cristo para a luz eterna. Em seguida, a última observação fez-se a prece de encerramento. Os companheiros tinham os olhos molhados, e ao contrário do que se verificava em ocasiões idênticas, ninguém se aventurou a comentários. Cada qual tomou seu caminho em profundo silêncio.